Oi, 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 eu sou Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast e programa de rádio totalmente dedicado a falar de música. Sempre às 10h30 da manhã na Rádio Brasil de Fato no 98.9 FM, ou no seu aplicativo de streaming preferido, ou no site e no canal de YouTube do Brasil de Fato. Episódio número 91, hoje contando com a presença do grande trompetista, grande músico, grande amigo Guilherme Guisado. Além da sua assinatura musical e da sua sonoridade bastante reconhecível, Guisado é responsável por 2 discos que marcaram muito a cena instrumental brasileira. Em 2008 ele lançou o disco Punks e depois em 2010 o Calavera. Discos que misturam jazz com música eletrônica, com música brasileira. 2 trabalhos realmente muito inventivos e muito marcantes. Lembrando que cada um dos papos aqui gera uma playlist e o link você encontra na descrição do episódio no seu player de streaming preferido. Lá vão ter os artistas, as músicas, as referências que foram citadas na nossa conversa. Confere o papo aí. Mano, muito bem-vindo aqui no podcast. Fazer podcast é um pouquinho parecido com improvisação livre, assim, a gente não pode ficar gastando ideia, a gente tem que começar, sai fazendo. E aí, mano, como tá as coisas? Tá tudo certo? Tudo certo, Thiago. Agradeço aí um convite aí pra me chamar aqui, pra gente poder trocar uma ideia. E tá tudo bem, tudo caminhando. A gente só vai gravar pela primeira vez, né? Porque trocar ideia a gente já troca já troca ideia há muito tempo. E, mano, eu vou começar falando uma parada aqui que provavelmente a gente já deve ter tido esse papo em algum momento e tal. Certo. Achei muito curioso que agora, há pouco tempo atrás, né, Metá participou ali do Tiny Desk e tal, e aí Sim. eu vi muita gente, assim, muito intrigada e muito curiosa com o negócio de eu usar os pedais e tal. Tá. E você foi o cara que destravou essa parada pra mim, né? Sim. Quando eu vi Nossa. você tocando ali 2009... Eu lembro. 2009, 2010... A gente fez um projeto juntos, alguma coisa do Itamar, talvez? Alguma coisa que tinha a Jussara, o Kiko... A gente participou, era meio em torno do Kiko, mas era meio metá, Aham. que foi o lançamento da Caixa Preta Exato. do Itamar, né? Que o Sesc lançou a Isso. Caixa Preta com tudo, mais um trampo que tava inédito, né? Sim, sim. E aí ficou pra gente fazer o disco das inéditas, né? Exato. Com o Beto Vilares, que tinha produzido Sim, o disco, e ele no palco com a gente, né? é verdade. Mas antes disso... Já teve outras ocasiões. Eu acho que talvez foi a primeira vez que a gente tocou junto de fato, Uhum. que isso foi 2010, que foi na época que a gente tava começando a fazer o primeiro disco do Metá. Mas antes disso ali, cara, eu acho que ou 2008 ou 2009, naquele rolê ali, Estúdio SP, Sim, que eu vi você tocando com a Karina Burr. Karina. Aham. Pra mim, pegou muito bem, assim, por conta... Eu não sei se tem a ver isso pra você, Sim. mas pra mim pegou muito num lugar, assim, de... Mano, não queria mais tocar saxofone, sabe? Porque você chega uma hora, você fala assim, aí você ouve um disco do Coltrane, aí depois você ouve o Michael Brecker, e aí depois Exato. você ouve o Joey Henderson, você fala assim, mano, o que eu vou fazer aqui, entendeu? Uhum, Como eu vou tocar uhum. saxofone, cara? Então tinha um pouco uma vontade, assim, de não seguir, né, esse caminho muito, entre aspas, natural, que é um caminho meio natural aqui em São Paulo, né? Uhum. A galera vai muito pra uma parada mais de jazz, assim, mais tradicional. Sim. E ao mesmo tempo também de reinventar a posição, né? Mudar de Exato. posição ali, que não é só mais o solista. A gente tava Indo pra outras... na banda, né? A gente tava ali na cozinha, misturado com todo Exato, mundo, né? Total. Como que você chegou nessa parada dos pedais? Eu acho que é bem como você colocou, assim. Era uma época, assim, que eu também tava nessa encruzilhada, assim, sabe? Aham. Eu já vinha, assim, há mais ou menos uns 10 anos tocando, assim, né? Uhum. Na noite, assim, né? E eu tinha aula com... Eu lembro que eu tinha aula com o Naor, e eles estavam começando a me passar uns trabalhos. Eu tava nesse caminho, assim, de ser um músico, digamos assim, um músico comercial. Esse era a minha O plano. famoso guigueiro. Exato, Chama,
Exato, esperar o telefone tocar e não sei o quê. Aí isso começou, de uma certa forma, começou a me angustiar. Isso a gente tá falando de por volta de 2005 pra trás, assim, né? E eu comecei a ver uma galera muito boa chegando pra fazer esse negócio, assim, sabe? De ser a galera do play comercial. O Naor tava começando a passar uns trabalhos legais, assim, tipo... O Naor Gomes, Naor que é o primeiro Gomes. trompete da Mantiqueira. Roberto Carlos, tal, que o cara que tem, assim, uma linguagem de primeiro trompete muito especial e tal, e o cara que eu tive muita afinidade, assim, de aula e tal, bateu, assim, sabe? Ele começou a me passar umas coisas, começou a me passar uns trabalhos pra tocar com o Lulu Santos, me ligou assim, pô, eu tenho uma turnê pro Lulu Santos no Nordeste, pô, que legal. O negócio tá meio que caminhando, assim, né? Mas eu comecei a ver também porque, por outro lado, o mercado tava ficando muito forte, assim. O João Lenhari, que é um trompetista, tinha acabado de chegar em São Paulo, e eu achando que eu ia ser o segundo homem do telefone, assim, aquele, não dá o Naor, de repente eu vou dar uma liga, penso no Gui e tal. Mas aí eu vi que não, falei que não, acho que talvez eu vou ser o quinto opção, assim, sabe? E eu comecei a pensar nisso também, de uma certa forma, também por uma forma, assim, de estética e de coração, que na verdade, no princípio era isso, assim, né? A princípio era isso, de querer achar uma coisa que tivesse mais a ver com o meu íntimo mesmo, sempre do que eu tinha como expectativa em ser músico, assim. Mas por outro lado, eu vi pro lado prático também, de eu ver que, poxa, eu preciso de... Se eu tenho um caminho aqui que tá começando a se abrir, que aonde eu acho que eu posso usar um pouco mais do que só minha capacidade técnica como trompetista, leitor, tocar em naipe, articulação, esses parâmetros, né? Eu lembro de um cara um pouquinho mais velho, pouca coisa mais velho que eu, mas que quando eu tava começando ali também, porque assim, ninguém te avisa que você é ou não um músico profissional, né? Um dia você é um jovem, você mora com seus pais, você tá estudando, total. E aí um dia começa a chegar boleto pra você, e aí, né? Como é que faz esse negócio? Então é um momento assim que você não sabe muito bem... Né, não tem aquela coisa do cavaleiro, assim, que vai chegar o outro com a espada, vai colocar a espada do seu ombro e falar assim, agora, meu filho, você é... Sim, agora... O famoso se vira nos 30. Exato. Né? Você vê que, de repente, você já começando a conseguir pagar umas coisas, eu já estava conseguindo pagar a prestação do meu carro, tal, ia pra faculdade de carro, eu tava pagando ele e tal, tipo, pô, legal. E tinha a necessidade de provar, assim, um pouco, né, pra família, pro pai, pra mãe, pai, tô me segurando, total, né? Pouco não, né? Super. Vou falar real, né? E aí aconteceu também ao meu entorno, tava começando a aparecer umas bandas que eu tava descobrindo, que estavam mostrando assim que uma coisa que não era simplesmente uma banda que toca, porque nos anos 90 era muito assim, ou era banda cover de funk, de groove, ou você assim, ia para um patamar um pouco maior, ia para uma banda de pagode e tal, mais comercial, assim, né, um patamar de mais mainstream e tal. E aí, de repente, eu entrei na banda Dona Zica, mas em determinado momento, assim, do começo dos anos 2000. E aí, eu vi, assim, que, não é só sentar, assim, partitura na frente e tocar. E, assim, o melhor que você pode fazer no ensaio é não errar, é ler direito e afinar e chegar no horário. Isso é a melhor coisa, isso é o melhor que você pode contribuir naquele trabalho. Eu comecei a ver, não, tem gente que os caras têm ideias, a música chega crua, ninguém sabe muito bem pra onde que vai essa música. Eu falo, aí de repente, assim, com o tempo você começa a ganhar uma confiança e chegar, pensei em um arranjo, vou levar pra casa isso aqui, de repente comecei a sentir que, não tem esse outro lado também. E aí nessa, fui vendo isso. Ao mesmo tempo fui vendo o pessoal, Fernando Catatal, comecei a andar com muito guitarrista, assim, sabe? E aí também eu comecei a sacar esse negócio de, como é que é esse lance de pedal, né? A entender, assim, a ordem, o que são pedais, tem um pedal de modulação, que é o pedal tipo phaser, que vai trabalhar a onda, fase, chorus, ring modulator, que são pedais que trabalham com a frequência do som. Aí tem os de repetição, tipo delay e tal. Aí tem os de distorção, que é o fuzz, o drive. Aí como você usa a ordem, você, então tem a ordem disso. Você coloca primeiro a ordem dos pedais altera o viaduto. Altera o viaduto. Altera o viaduto. Exato. Aí, assim, teve... Assim como... Legal, assim, você ter falado do Estúdio SP lá, teve uma vez que foi, assim, tipo, onde, assim, tipo, me senti totalmente seduzido, assim, falar, nossa, eu quero essa onda assim, agora pegou. Foi uma vez lembro que eu tava passando, assim, no Sesc Pompeia, eu não tava nem vendo... Era o show acho que, alguma coisa do Rob Mazurek. Chicago Underground, não sei, alguma coisa dele.
grande amigo nosso, trompetista de Chicago. Sim. Aí eu vi, assim, um som, assim, que eu sabia que era trompete, mas... E aí eu vi, assim, falei, uou! Falei, nossa, que som legal, assim, sabe? Não era só um delay, não era só... Porque eu já tinha, assim, já tava trocando uma ideia com uma galera. Tinha um cara na banda Black Hill, da época, que era um cara que eu nunca mais vi, na real, assim. Inclusive, se ele ouvia, assim, dá um salve. Porque era um trompetista que ele também não era de naipe, ele viajava com os caras na época ali daquele disco mais recente, que era, que tinha o Luiz Melodia, tinha o Cassiano. Sei. Era um disco meio do comecinho dos anos 2000 também, não era... das antigas, era uma turma mais nova. E ele tocava, só que eles usavam um delay, assim, eu achava já legal, né? Eles já usavam um delay ali e não era naipe, ele fazia uma coisa meio solo, e eu já achei legal. Mas quando eu vi o Rob, assim, eu falei, nossa, pô, agora bateu, assim, sabe? E aí eu fui começando a explorar esse lado, né? E começou a abrir, assim, várias possibilidades, né? De poder usar o delay não só como delay, mas como bagunçar o som do trompete. Aí, né? Formas não tradicionais de usar até os pedais usar também, os pedais, né? exato. Que, de repente, um delay, ele pode virar uma grande cama de harmonia, de harmonia, e a gente começar a trabalhar mais texturas e coisas assim, né? Abriu uma avenida, assim, muito legal, tanto de expressividade, de composição, de performance, e também de trabalho, assim, né? Começaram a me chamar. Porque aí que vem aquela conversa, cara... Eu preciso encontrar, eu acho que eu tô encontrando um caminho onde eu posso colocar em prática algumas coisas que vão além da coisa de tocar um instrumento, sabe? Tem o lance da ideia, assim, tinha umas certas formações, assim, eu vim, assim, de uma vivência, assim, musical, que eu acho que era bem diferente do que os meus colegas trompetistas, que de alguma forma era diferente, assim, sabe? Conta do meu irmão, que era produtor de hip hop dos anos 90, que tinha a banda SP Funk, ele era o cara que produzia, aí veio, assim, essa paixão também pela produção eletrônica, de baterias eletrônicas, a convivência com o pessoal do Dona Zica, a minha coisa do skate, do rock. Dona Zica tava... Eu gravei o segundo disco, o primeiro não, aí eu gravei o segundo. Acho que ela teve 2 discos de carreira. É uma banda que veio um monte de gente legal, assim, né? Tipo a Nelis Assunção, Gustavo Ruiz, a Yara Renault, a Andréia Dias, toda essa turma aí. Imagina os ensaios, era uma loucura, né, cara? E todas assim numa fase assim de querer se provar e você querer se colocar, todas assim tipo muito novas e querendo impor assim a sua artisticidade, assim, sei lá, não sei. Só abrir um parênteses aqui que talvez algumas pessoas podem entender errado uma coisa que você colocou aqui do lance da coisa do comercial como algo pejorativo, mas é porque existe uma possibilidade, existe uma forma de você trabalhar. Sim. Que hoje está conhecido como uberização. A gente já vive isso desde sempre. Sim. Que é assim, ó. Tocou seu telefone, falou assim, ó, preciso de um trompete. Não precisa do guisado, precisa de um trompete. Sim. E aí você chega lá, tem umas partituras, né? Tem ali umas coisas escritas, vai chegar lá, vai ler, vai tocar aquele negócio ali, fazer o que precisa. E assim, pode ser pagode, pode ser gospel, pode ser qualquer coisa. É um caminho, assim, né? E a gente, especialmente quando a gente tá começando, assim, é o único caminho, né? Muitas vezes é o único caminho. Né? Fazer casamento, correria toda. E é legal colocar assim também que nesse ramo também existem as pessoas que se destacam pela sua coisa pessoal, assim, sabe? Tem, por exemplo, o Naor, acho que é um deles, assim, sabe? Ele criou ali na Mantiqueira uma linguagem de primeiro trompete que é muito dele, que é reconhecida, assim, no país inteiro como um cara que tem um primeiro trompete de personalidade, estilo. Né, uma coisa mais, não sei dizer assim, tipo, mais seco, mais estacadinho, né? Sim. Né, uma coisa assim, sabe? Aí tem vários tipos. Legal falar disso, né? Porque assim, dentro de uma estrutura clássica de Big Band, que tem os naipes, tem o naipe de saxofone, de trombone e de trompete. Sim. Você tem 4 de cada. Acontece também, é comum de você ter um quinto saxofone, às vezes, também, né? Sim. Você ter, tipo, 2 altos, 2 tenores e um barítono. Mas ali é comum, né? Tem 4 saxofones, 4 trompetes, 4 trombones. A função do primeiro de cada naipe é puxar o naipe, né? Exato. Que é o cara que tem a melhor leitura, que
né, tem esse melhor entendimento da parte técnica, teórica, Sim. né, de entender o arranjo. E ao mesmo tempo canta também, né? Lírico. Os melhores trompetes, assim, você vê que eles são líricos, assim, né? Eles sabem uma hora de puxar o tempo, de tocar no tempo, mas aí dá uma atrasadinha, aí depois joga pra frente. Exato. Tem a coisa, e de interpretar aquilo que tá escrito, né? Exato. É um cantor, assim. Quanto mais você tem costume de ler, você vai entendendo que a partitura ela é uma guia e que tudo que tá ali não é muito preciso. Exato, né? até mesmo. E abre pra muita interpretação. Você pode fazer aquilo de muitas formas. E o segundo de cada naipe, que é o cara que geralmente vai levantar pra fazer o solo, né? É o que vai... tem a manha de improvisar e tal. Que seria o Jovamir Gil, né, na Mantiqueira. Na banda Mantiqueira. Bom, eu sabia que você tinha feito aula com o Naor. E é legal você falar da banda Mantiqueira. Até o Proveta veio aqui que legal. No Sabe Som. E a gente conversou com ele, assim. E cara, eu não sei se você tinha essa sensação. Eu tinha, e vários colegas meus tinham, que a banda Mantiqueira era uma espécie, assim, de... Tipo, a Liga da Justiça, assim, sabe? Né? Nossa, o Proveta era o super-homem. Cada um era um super-herói ali. Nossa, assim, era mesmo. E meio que assim, o sonho, o objetivo de todo mundo era um dia, tipo, o auge da carreira possível pra todo mundo aqui era um dia tocar na banda Mantiqueira, Tocar na Mantiqueira, Ou fazer uma banda lá Mantiqueira, que foi o que muita gente fez, assim, né? Que aí teve a explosão das bandas, assim, nesse estilo, assim, né? Teve bem nessa época aí, né? Teve o Movimento Elefantes aqui em São Paulo. Movimento Elefantes. Eu não sei se ainda tá rolando e tal, mas teve uma época que tava rolando, um movimento mesmo, assim, né? Galera fazendo várias big bands e tinham lugares que tá assim, né? A gente tá com uma escassez de lugar pra tocar, assim, Exato. Tá um pouco estranho, né? A gente Estranho. tá numa fase esquisita. Naquela época tinha lugares maiores, né? Tinham lugares de médio, grande porte, assim, né? Tipo, a Bar Avenida, aquele lá do... Blém, o próprio Centro Cultural Rio Verde também, né? Exato. Eles tinham um projeto de receber as big bands ali. Tinha o Espaço Piccolo, que era um pouquinho mais antigo ali na Vila. Tinha aquele lá na Cidade Jardim, ali perto daquele Milk Mellow lá, aquele negócio... Que era ali, assim, quase na marginal. Não tem meu passaporte, eu não tenho visto pra ele, essa região da cidade. Mas tinha um negócio por ali que era legal. Tocava essas bandas tipo Heartbreakers. Essas bandas. Que faziam uma coisa meio noite, balada, mas era também dança. Então, enchia, né? Tipo, Clube do Balanço, a turma do Matoli ali e tal. Sim. Era uma fase legal. Pô, foi uma fase... Foi uma fase bem legal, cara, de ver muito som, né? Ou, cara, quem pegou o Blém Blém caguetando a idade legal aqui, total, né? Mas assim, tinham noites memoráveis ali, Nossa. né? De ver a galera tocando, de pegar ali Mantiqueira, Soundscape, sim, né? Ver uma galera tocando muito bem, né? Essa linguagem... Super. Bem jazzística mesmo, né? Bem americanizado mesmo, né? Bem nesse formato, assim. Eu não sei você, assim, eu acho que talvez você tenha até percorrido mais esse caminho, assim, mas eu meio que de cara, eu saquei que não ia ser muito a minha onda, assim. Que eu combo de jazz, assim, você diz? A coisa do jazz tradicional, assim, né? Sim. Essa parada é uma parada que eu nunca tive, cara. Sim. Mesmo assim, no começo, assim, quando eu comecei a tocar saxofone, meu professor lá falou, pesquisa aqui uns caras e tal. Eu fui atrás de uns discos e tal, ouvia muito Charlie Parker, ouvia umas coisas que encontrava também, né? Até isso também, a gente... eu acho legal você falar dessa época aí, de 2005, porque tem uma parada que é a chegada do YouTube, né? E a gente começar a desbravar umas coisas mitológicas que a gente ouvia falar. Nossa, uma loucura, né? De repente você pode ver... Eu passei ali, sei lá, eu comecei a tocar com uns 10 anos em 90. Até 2005, o A Love Supreme do Coltrane era uma lenda urbana que eu ouvia falar e eu só ouvia as pessoas falando que era um negócio muito louco. Sim. Muita com coisa... 10 anos você já ouviu falar do Love Supreme? Não com 10. Não com 10, mas assim... Uns 15, 12, 13. Mas um pouquinho depois, assim, 99, quando eu cheguei na Unicamp, o ano que eu passei lá na Unicamp, eu via
né, a galera que tava estudando música falando disso. Talvez até um pouquinho antes ali, coisa de escola de música, que começa a despontar as pessoas que estão a fim de levar a sério, né? Sim. E aí quem leva mais a sério, quem começa a investir um pouco mais um pouco mais de tempo de pesquisar som, assim, começava a ouvir falar o Beats Brill do Miles Davis, assim, era uma nuvem era o mística. Chupa-cabra, tá ligado? Era um negócio, assim, que eu não sabia se existia, não sabia como é que era, não fazia ideia, né? Ficavam uns nomes, assim. Então, 2005... com a chegada do YouTube aqui, a gente começando a pesquisar coisas e ouvir coisas e falar assim, meu Deus, existe esse som? Exato. É possível fazer isso aqui? Sim. E as apresentações, né? Tipo, que você via no YouTube, assim, dos caras tocando na Europa lá, o Thelonious Monk, Miles Davis, Coltrane. Nossa, é a biblioteca do mundo nas suas mãos. Videoteca, né? Era uma doideira, né? Então, assim, muita coisa foi mudando na minha cabeça por conta disso, assim, e nessa época, né? E justamente, eu acho que tem a ver com, se é que isso é possível, mas tem a ver com um excesso de pesquisa também, né? De eu ficar ali ouvindo esses saxofonistas, ouvindo esses caras e falar assim, cara, eu não... Primeiro que bate uma coisa assim, eu tenho algo a contribuir com esse, com esse assunto aqui. Sim, sim. E eu não sentia que eu tinha. É que, no meu caso, em paralelo, eu tava desenvolvendo uma coisa com samba, né? Fazendo roda de samba, fazendo roda de choro. Mas sempre, pra mim, sempre teve no lugar, muito mais no lugar da criação do que nesse lugar do guigueiro. O cara que tá ali de prontidão pra matar no peito, e botar a bola pra dentro. Até um papo que, cara, eu achei engraçado, que recentemente encontrei um cara que não trombava ele há muito tempo, e aí ele falando comigo, ele falando assim, pô, você... Ele falou assim, não, mas você tá mais legal, você era mais marrento, porque, pô, te chamei pra gravar, você não foi. Eu falei, mano, eu não fui, não era marra, não, era medo mesmo, eu ia passar vergonha, cara. A gente passa, às vezes, por essas de marrento, por não querer achar que tá pronto. Porque eu falava assim, não é que você não tá pronto, é porque, por exemplo, eu não tinha... Até hoje, assim, eu não tenho uma leitura, assim, de tipo, pô, vai jogar uma partitura na minha frente aqui, eu vou sair tocando tudo. Depende eu não tenho. Sim. Então eu falava assim, cara, eu prefiro não ir do que ir lá e passar vergonha, e aí depois ficar circulando por aí que eu não sei tocar direito. Sim. Mas era isso, sempre foi mais da criação. E eu acho que talvez porque a gente tem esse passado parecido, assim, de meio que atacar pra tudo quanto é lado, assim, a fissura de tocar, né? Sim, total. Eu tenho mais ou menos... Houve uma ruptura comigo também. Eu acho que tem a ver... Porque no começo eu tive, assim, a fase, assim, de entrar no jazz mesmo, assim, e achar... Inclusive, a época que eu li esse livro, foi a época que eu entrei na groove, porque, assim, numa escola que eu estudei, uma época que me abrigou, assim, eu passava o dia inteiro lá, sabe? E foi uma época que eu também tava... meio não sabendo muito para onde ir, tinha terminado, logo ia terminar o colegial, eu não sabia muito bem para onde ir, e achei ali, assim, um abrigo, assim, né, e ali a linguagem era a linguagem do jazz, mais precisamente George Benson, Miles Davis, Herbie Hancock, Thelonious Monk, Count Basie. Uma fase mais meio anos 70 ali. Final de 60, né? Aí eu bebi muito nessa fonte, vivi muito com o Leive, com essa turma, esse mundo. E também quando eu tive aula com o Valmir Gil, né? Eu gostava de pegar o Valmir Gil de carro, levar ele na gig do jazz, com o trompete ali, e aí chegava numa hora, ele me chamava pra tocar, eu fazia um blues com ele ali, depois a gente ia comer um negócio depois da gig, ele me falava umas coisas, deixava ele em casa, era uma fase legal. Até que ele me passava uns trabalhos e tal também, pra tocar ali no Hall of Jazz. Eu fiz esse corre um pouco, mas eu acho que, assim, a minha ruptura veio também de uma conscientização, de tomar uma consciência de que essa coisa do jazz é uma... Nesse livro ele fala uma coisa assim disso, né? O Miles Davis, ele fala uma coisa que eu fui flagrar o significado disso, meio que faz algumas semanas atrás, assim, sabe? Pensando, que é quando ele fala que ele não gosta da palavra jazz, ele gosta da palavra música social, social music, música social. Eu fiquei, tá, beleza, música social.
Não saquei muito durante muitos anos, porque esse livro acho que tem uns 30 anos. E aí 20, eu acho. E aí eu tenho entendido, assim, pensando a respeito disso, o que é, né, essa coisa música social. Porque o que é o jazz, a improvisação, se não a questão de você querer chegar num ponto com a sua música e você chamar pessoas que você acha que a soma delas vai causar o resultado que você espera acontecer, né? Eu acho que meio que esse é o espírito, assim, né, da música. Porque essa coisa do tindirim, é meio que emular uma coisa que já foi feita, que foi feita porque as pessoas que estavam ali estavam vivendo exatamente aquele momento, que aquilo era o que estava sendo feito, era o agora, era o presente, era onde a cabeça deles estavam girando em torno, e chamaram essas pessoas e aquele foi o resultado. Foi isso nos anos 30, nos anos 40, sempre uma tentativa de escapar um pouco da previsibilidade e de ser facilmente compreendido, tentar não ser muito bem compreendido, assim, né? O bebop veio disso, né? Tudo meio que um caminho. E hoje em dia, você tentar fazer isso, você vai ter que chamar pessoas que estão conectadas com uma coisa que foi feita lá atrás, né? E eu acho que não é isso que está acontecendo aqui em São Paulo, né? Isso que está acontecendo nas principais capitais do mundo, assim, né? E com as coisas mais interessantes, com as pessoas que estão mais conectadas com o agora, assim, né? Então acho que eu tomei um pouco essa consciência de que a música instrumental, você pode fazer a cópia, né? A cópia do passado, é claro, a gente pode tomar proveito, tirar vantagem de uma coisa de pessoas que ralaram a sua testa ali, a sua vida, para desenvolver uma linguagem, né? Mas isso você te joga, porque eu acho que a música instrumental, ela é muito intensa e você consegue caminhar nela quando você aprende a dar os passos de gigante, né? Que é o que da Giant Steps, do Coltrane, ou seja, tem um pouco a ver com isso, você beber na fonte passada, porque você pode querer buscar uma linguagem sua, né? Você querer tirar da sua cabeça, de repente, sem copiar ninguém, mas só que você periga ser um cara que tem uma linguagem sua, só que você não é tão seguro dela quanto alguém que bebeu na fonte dos que foram atrás antes, né? Então acho que tem o jazz hoje, para mim, assim, eu nem penso tanto a palavra jazz, eu penso meio que nos pessoas, assim, sabe? Penso em Thelonious Monk, eu penso em Wayne Shorter, eu penso em Herbie Hancock, e aí eu vejo o que ressoa em mim, né? Quais são os músicos, assim, que batem no meu coração, no fundo do meu sentimento, assim, tanto de expressividade ou como, assim, de teoria, de tudo, né? A mistura toda, e tento assimilar aquilo e ver se sai, porque inexoravelmente vai sair diferente, assim, né? Não tem como eu ser o trompetista mais tecnicamente perfeito e tirar, sei lá, Woody Shaw, Miles Davis, um cara desse, e o cara ouvir e falar, pô, é o Woody Shaw, cara. O Woody Shaw tá tocando ali. Sim. Né? Cara, pô, isso eu acho que é a parada, assim, o que define o sucesso de alguém como instrumentista é isso, né? Que quando você dá o play, você sabe quem é que tá tocando, né? Porque tem uma identidade, ele tem uma voz ali. Porque né? o teu caminho, a sua caminhada só você fez, né? As coisas que você passou, suas estabilidades e instabilidades emocionais que você viveu, né? Tudo assim tá dentro de você. Então aquilo vai ressoar em você diferente, né? Aquela frase, um vai tocar de um jeito, outro vai tocar de outro. Sim. E aí a gente vai criando uma identidade. Eu acho que eu vejo, assim, a história desses músicos que a gente fala, americanos, afro-americanos, eu vejo eles dessa forma, assim, como fontes de inspiração e conhecimento e de maneiras, assim, de romper a parede que às vezes a gente se encontra criativa, né? E com segurança, assim, sabe? Com um fundamento. Cara, eu gosto de usar sempre o exemplo, tento fazer um paralelozinho, assim, para as pessoas entenderem, com as artes plásticas e tal. Sim. E aí fazendo um paralelo muito tosco, assim, sabe? Mas, por exemplo, pra mim, um cara que é pouco cultuado, que é o Michael Brecker. Sim. Porque eu acho, assim, imagina, né? Eu ter que colocar reparo em alguma coisa que esse cara fez. Mas eu acho que os discos do Michael Brecker são mais sobre ele mesmo como instrumentista, né?
do que, por exemplo, se você pegar... Pô, o Wayne Shorter era muito sobre ele, mas era muito menos sobre ele, mais com quem tava junto com ele, sobre a sonoridade como um todo, né? Exato. É isso, o Coltrane, você ouve o Coltrane desenvolvendo ali, e pensar que o Coltrane tem pouca coisa, né? Morreu com 46, né? Mas era isso, ele tava com um facão ali abrindo um caminho, né? Sim. Falou assim, ó, eu vou criar a estrada aqui pra vocês passarem. Total, exato. E aí, mas voltando ao Brecker, assim, fazendo um paralelo muito tosco, acho que o Michael Brecker é tipo o Michelangelo, assim, sabe? É o cara que chegou, assim, num nível técnico de detalhes, sabe? Outro dia eu tava vendo, a internet, a gente não sabe mais o que é real, o que não é. Eu vi lá um post, alguém falando que não sei o que, pô, tem um músculo do dedinho do Davi, do Michelangelo, que os médicos foram catalogar, tipo, não sei quantos anos depois. Caramba. Né, de tipo, de estudo e observação do cara pra poder reproduzir o corpo humano, assim. E você chega num nível técnico de perfeição, de reprodução do negócio, que você vira e fala assim, mano, o que eu posso fazer agora? Eu vou desenhar um ser humano de palitinho, bicho. Porque... Total, Aí você vai dadaísta ali. Que é um pouco isso. O Michael Brecker, ele, pra mim, ele chegou num ponto, assim, de perfeição técnica, que fala, cara, não tem mais por que ninguém tocar muita nota rápido nessa velocidade, porque ninguém vai fazer melhor do que isso daqui. E aí você vê, né, nessa história, você vê todo mundo que veio depois do Michelangelo, se você for pensar assim, né, você vai falar assim, pô, mas o cara, sei lá, há 500 anos atrás, reproduziu o corpo humano com perfeição, e aí um maluco agora tá desenhando um palitinho, outro tá fazendo grafite, isso aqui é bom, isso aqui é uma evolução, e nunca é essa conta, né? A conta é você, como esses caras também fizeram, né? O Thelonious Monk é o Thelonious Monk porque ele fez aquele som que era natural pra ele, que a mão dele corria naturalmente no piano daquele jeito. Naquela época ele não tava refazendo o que ninguém fez. É uma crítica, assim, que eu sempre fiz com a galera do samba, que uma galera que eu tocava, que eu brigava com todo mundo. Eu falei assim, cara, beleza, a gente tá fazendo roda, a gente toca aqui em tal lugar e tá cheio, vem uma galera ver e tal, mas isso aqui só vai virar alguma coisa de fato se alguém criar alguma coisa, se alguém tiver compondo, se tiver um repertório novo, se tiver uma sonoridade nova. Porque não dessa forma tão consciente, mas o público tá falando, vai dar um play e vai falar assim, isso aqui eu já ouvi, cara. Exato. Porque é o arroz com feijão, tá arrumado diferente do prato, mas é o mesmo arroz com feijão. Não vai ser tão interessante, não vai ter a mesma aderência do que teve quando apareceu, né? Exato. Eu acho que exatamente tem essa questão de você saber também quem que vai estar do teu lado, quem que você vai botar do teu lado pra fazer um samba, né? Também tem essa, assim, né? Dependendo de quem você chamar, a coisa vai pra um caminho. E eu acho que a construção, assim, de uma originalidade, de uma linguagem, não tá determinada. Porque é isso, senão você bate numa parede. Chega um momento que nem você falou do Michael Brecker. Você não tem mais pra onde ir tecnicamente, né? Mas aí você coloca por exemplo, tem um show deles que ele tá tocando do lado do Hal Hargrove, com o Herbie Hancock, que eles estão tocando, acho que de New Directions in Music, uma coisa meio do Miles e tal, né? Então aí você coloca um Herbie Hancock, coloca um determinado batera, aí ele você vai colocar ele de um outro jeito, né? Diferente de ele tocar com aquela galera dos anos 90, 2000, sei lá, Dennis Chambers, aquela turma, o irmão dele, o Randy Brecker, né? A coisa já muda. Você é impactado pelo que tá ao seu redor, assim, né? Por isso que eu acho que, de certa forma, isso é até libertador, porque a magia da música não vai acontecer por conta do seu tempo que você gastou no instrumento, ou da formação que você teve a sorte de ter tido quando era pequeno, de ter tocado naquela formação norte-americana que a gente sabe como é, assim, super rica, né? Super sólida, assim, de técnica. Mas não vai ser isso que vai te fazer se tornar assim, alguém que relevantemente assim para ser ouvido, mas é meio que o entorno do seu olhar ao redor, do seu momento, do tempo que você está vivendo, das coisas, da sua sensibilidade de entender o que está acontecendo em volta, das pessoas que você quer chegar, da sua consciência de autoconhecimento, assim, de saber, eu quero chegar eu quero ir para um lugar, eu vou chamar, sei lá,
Cabral, vou chamar não sei quem, né? Ah, não, quero ir para um outro lugar, batera, vou chamar não sei quem. Então você ter esse quase como você sabe um prato, assim, né? Eu quero fazer uma rabada, mas eu quero fazer uma rabada diferente. Eu quero fazer uma rabada... você montar um time de futebol. Exato. As posições estão lá, mas cada um tem as suas características e é o que, né, é o coletivo. Não adianta botar um craque lá e você nem pensar Exato. quem vai ser os caras que vão jogar do lado, Exato. que o time vai pro ralo, né? Exato. E cara, eu acho que nesse lance, assim, o grande farol é o Miles Davis, porque ele tá ali encabeçando muitas revoluções musicais, né? Sim. Uma atrás da outra, né? E é um cara que... Esse é um dos grandes exemplos, né? Ele era um cara que tinha também um poder, assim... era um centro, né, gravitacional de uma época, assim, tanto de poder, assim, econômico, político, decisório, assim, de quem ele quer tocar. Ele podia chamar qualquer um do mundo, assim, pra tocar na posição que ele estava assinado com a Columbia e tal, que é uma grande gravadora. Então ele chamou lá a galera que ele sabia que ia pra onde ele queria, né? O Wayne Shorter, né, que é um cara, assim, que se for ver os discos do Miles, as músicas que são mais famosas e conhecidas são do Shorter, né? Sim. Footprints e por aí vai, assim, né? Mas é isso, né? O gênio do Miles Davis tem até as histórias lá, né? Agora já não é nem boato mais, nem lenda, porque isso já veio à tona mesmo. Né? A gente não tá nos bastidores pra saber exatamente, né? Mas tem músicas ali acho que do Live Evil, né? Sim. Que eram músicas do Hermeto Pascoal que o Miles registrou como... É verdade. Isso é verdade. É que a gente, assim, não dá pra saber porque... Era uma época também que era uma confusão, essa coisa da autoria. Exato. A coisa da autoria talvez era a única forma de você receber alguma coisa de direito autoral. Às vezes essa música pintou num ensaio, ele chegou lá, tem isso aqui, não sei o que, Miles. Ou uma coisa também que a gente não sabe dos bastidores, né? Mas era muito comum também as pessoas comprarem, né? As pessoas compravam música no sentido de tipo... Sim. Falou assim, a música vai aparecer ali, vai estar com o meu nome, não sei o quê, toma tanto e... O próprio Miles, né? Tem as músicas antigas assim, você fica, mas será que é do Miles mesmo? Assim, né? Tipo, tem umas outras assim, né, mais antigas, sei lá, Joshua. Tem umas músicas... Blue and Green, que tem maior cara do Bill Evans, né? Tem maior cara dele, assim, a música. Mas assim, mesmo com todas essas questões... não dá pra argumentar que ele é o centro gravitacional de tudo isso, né? Sim. Ele tava ali, começou tocando com o Charlie Parker, pra ver que não era bem a onda dele, né? Tem todo um lance ali de cool jazz e de um jazz modal que ele desenvolveu, né? E ele sempre muito atento, né? Sim. Inclusive... Uma das esposas dele, né, que é a Bette Davis, que causou uma pequena revolução na cabeça dele também, né? Coisa de incorporar essa sonoridade mais... apresentou o Jimi Hendrix, né? Era amiga dele. Pra ele, do jeito de vestir e tal. Né? Então, assim, até tem um lance ali dessa pegada mais rock ali, né? Psicodélica dos anos 70 ali, que é muita influência dela, direta, né? Sim, você vê como é que é o entorno, né? Que é super preponderante. Se você fica numa bolha só, você vira uma coisa assim meio hermética, tipo, nós queremos resgatar e vamos fazer essa música assim e tal, e não olha pra nada. Isso a gente percebe, né? Quem vê... percebe que está sendo uma tentativa de emular algo específico, assim, né? Estamos aqui na tentativa de criar o som que era executado nos anos 40 e tal, né? Sim. Ou, enfim, qualquer tipo de som de época, né? Mas eu vejo, assim, por exemplo, os grupos que eu vejo, assim, acontecendo hoje em dia, assim, aqui em São Paulo e pelo mundo, eu vejo que tem essa preocupação, assim, né? São combinações de pessoas e talentos e personalidades próprias juntas que causam um resultado final, né? O Gui, e aí, seguindo nisso, que eu acho que você vai entender onde eu quero chegar. Tem uma coisa que eu gosto bastante dos seus discos, que é o lance da composição, né? E eu acho um negócio muito... Eu acho muito genial, assim. É uma coisa que me agrada muito, que eu tento fazer também. Obrigado. Que é assim... Depois vai ter improviso, vai ter um monte de coisa e tal. A gente quebra o pau e tal. Mas as músicas, as composições, né? O ponto de partida de cada música ali...
tem algo que tem uma preocupação em ser melódico, Sim. tem uma preocupação de comunicar ali, né? De içar o ouvinte, atenção, né? Tem... O que você acha que são suas referências, assim, e qual é o seu caminho de compor as coisas e tal, de fazer os temas e tal? Porque eu queria falar primeiro exclusivamente dos temas, e aí depois a gente vai chegar na parte das bases, mas eu queria começar falando dos temas. Eu gosto muito de melodias, né? Eu gosto de caçar as melodias e ver, assim, Cara, melodia é uma coisa que me pega, assim, eu gosto muito da coisa lírica, né? Eu gosto dos músicos os compositores que vão para esse lado. E tento assimilar isso, assim. O Wayne Shorter é um que eu gosto muito, assim, né? Esse espírito, assim, meio misterioso, meio místico, né? Eu acho que a melodia, ela traz um pouco, assim, de espiritualidade, assim, né? Recife é um lugar, assim, que também, Pernambuco é um lugar, assim, que tem muito, e eu consigo sentir, assim, certas conexões, assim, né? Com certos frevos mais tristes, mais melancólicos do Recife. Eu consigo ligar com, sei lá, México, aquela coisa da música balcânica também, o blues. Eu acho que tem uma veia, assim, que eu acho que a coisa simples, a simplicidade da melodia. Acho a coisa mais legal, assim, é uma melodia simples e que te pega, assim, sabe? Eu acho que precisa ter um start, assim, até pra te dar um mood, assim, sabe? Eu acho que pra improvisar tem que ter é legal ter uma coisa que te coloca num mood emocional, assim, em primeiro lugar, assim, sabe? Acho que até pro próprio músico, assim, né? Eu acho que eu vejo, assim, às vezes uma banda tocar, assim, eu fico imaginando como deve ser a emoção estar ali, executando aquela melodia, começando uma música, sabe? O começo de uma música, assim, quando já entra um tema foda, assim. Deixa eu falar isso aí. Tudo bem. Do tipo, eu acho demais, assim, sabe? Olhar assim e falar, pô, eu queria estar junto. Deve ser uma emoção grande, assim, você tá ali com aqueles músicos tocando aquele tema, assim, sabe? Eu acho que é um momento, assim, que realmente as pessoas que estão vendo, assim, relaxam, assim, baixam, assim, a energia, assim, e eu tento buscar esse sentimento, né? Buscar essa coisa, assim, né? Meio clichê, assim, mas eu tentar chegar no meu íntimo, assim, sabe? No que eu sinto, assim, de emoção, de ouvir a música na minha cabeça e falar, nossa, isso aqui tá meio quase me dá um arrepio, dá uma vontade de... Me sinto mais vivo, assim, sabe? Com uma melodia ouvindo. Eu sinto isso ouvindo também os meus amigos, quando eu vou ver vocês tocarem também, eu vejo assim e falo, nossa, isso aqui dá vontade de... Uou, sabe? Dá uma... Cara, isso é a melhor coisa, né? Assim, A gente que é músico, assim, né? Que é a coisa de você ver um show, você ouvir uma música e você fala assim, nossa... Eu já sei o que eu estaria tocando se eu tivesse nesse palco. Exato. Né? Quando a coisa te instiga, assim, desse jeito, né? De você querer estar ali, de você tá quase tocando junto, assim, né? Você tá quase tocando junto, assim. Nossa. Dá até o nervoso junto, assim, né? Dá até um friozinho na barriga junto, assim. Sim, total. E, cara, porque eu acho isso muito legal, até uma coisa assim... Não é exatamente... Pensar isso de um jeito meio maquiavélico, assim, como uma estratégia, assim, sabe? Mas eu acho interessante isso da coisa da música instrumental ter melodias que a pessoa, o cara que não é músico, o cara que não tem nenhum interesse técnico naquilo ali, ele vai ouvir a melodia e ele vai cantar aquela melodia junto. Sim, total. Eu acho que é um jeito muito sagaz de você conseguir conectar. Exato. Quem tá ouvindo com quem tá tocando. Exato, precisa ser feito um contato primeiro, né? Pra nave subir junto, exatamente. Assim, né? Não, aí depois deixa subir. Tipo, dá a mão pra subir a escadinha, né? Ó, sobe a escadinha aqui da nave, vem aqui e tal, e depois vamos. Mas, tipo, já chegar... chega aí, a gente já tá milhão aqui, ó. Você compõe no trompete? Não, geralmente não. Às vezes meio cantando na cabeça, é muito difícil ser no trompete. Então, porque eu raramente componho no saxofone, porque se você tá com o instrumento na mão, o dedinho vai embora, né? Exato. Ele vai embora. Aí você fala, na cabeça, vou pegar agora vai ficar esperto esse tema.
Agora o sistema vai ficar esperto. Pera aí. Porque teve essa época, né? Tipo... Teve. Do bebop, por exemplo, os caras queriam, tipo, sair dessa coisa. Não, Sim. eu vou fazer uma música que ninguém consegue cantar. Fazer uma música que, meu, porque... É que o bebop tem todo um contexto social ali Exato. também, né? Do momento da Segunda Guerra, né? Onde os Estados Unidos entrou numa depressão lascada. Aham. E aí, o que eram big bands, né? Sim. O que eram bandas grandes viraram pequenos combos. Uhum. E aí, já não era mais sobre o coletivo, era mais sobre poucos indivíduos ali, Sim, né? sim. Então era também assim, uma big band por si só já é muito impressionante. Sim. Se você tá só você e mais 2, 3 ali, você tem que ser muito impressionante sozinho, né? Exato, exato. Então, tipo, também tem era uma coisa de uma existencialista, né? Assim, Sim. tipo, você e sua existência, o seu instrumento. Sim. Muito legal, porque aqui no Brasil tinha o choro, né? Que era uma coisa mais ou menos. Não é bebop, mas é uma coisa difícil de cantar também, né? É difícil de cantar, mas é difícil, né, cara? Eu acho que é muito difícil desassociar porque o jazz, né? O americano, presbiteriano, Sim, luteranos sim. e tal, eles já têm essa coisa do indivíduo mais forte há muito mais tempo, Labutador, né? Da labuta, Né? de suar camisa ali pra fazer uma melodia. né? Eles já estão nesse papinho de Pablo Marçal faz muito tempo. Aqui tudo é mais coletivo, né? Uhum. O choro, ele é uma música muito coletiva. Sim. Né, você tem uma música que é difícil de tocar, são melodias longas e tal. Sim. E assim, quando você aprende a escutar, todo mundo tá cutucando um pouquinho ali, não é? É diferente do jazz que tem um momento, falou assim, agora você vai solar, e aí ele sola, e depois o outro vai solar, e um não sola por cima do outro, e você vai ouvir o choro, às vezes você tem o solista executando a melodia, um cavaquinho de centro, né, fazendo uma levada, o violão de 7 costurando, fazendo frase em cima daquilo, o pandeiro acompanhando, mas também desenhando a melodia junto. Todo mundo tá ali fazendo aquele negócio acontecer ao mesmo tempo, né? Sim. Que tem muito a ver com a roda de samba, né? Tem muito a ver com isso. Não tem um momento específico, mas enquanto tá rolando ali, todo mundo, cada um belisca um pouco, né? É muito interessante, né? E como assim, depois, assim, foi passando, assim, chegando anos 50, anos 60, você vê esses compositores de samba, assim, né? Você pega a Cartola, Nelson Cavaquinho, como tem, assim, uma coisa, assim, que meio que tem, assim, a ver um pouco com o momento... Cara, isso é uma coisa que me bateu agora, assim, sabe? Que você falando dessa coisa da melodia cantada, da melodia que pode ser cantarolada e que tem essa coisa do coração e tal. Você vê que começou a aparecer, começa a ter também no jazz nos anos 60, por exemplo, esses temas assim meio... Que tem esse canto, esse lamento, né? Sim. Essa coisa da diáspora, que eu vejo também ecoando aqui nas nossas Américas aqui do Sul. Sim, né? porque tem um momento que tudo passa por uma concepa meio de ópera, né? Que a música era isso, para você executar a música, você depende entendi. de muito estudo. O choro vem um pouco disso, o bebop talvez. O choro vem, na verdade, da deturpação disso, né? Sim. De você pegar ali esse repertório mais clássico, de música erudita e tal, e você popularizar ele com... Botar aquele swing, põe violão, põe pandeiro, põe uma cozinha grande ali. Então tinha isso, tem um momento ali do rádio no Brasil, né, que quem são os grandes cantores? É aquela coisa, a escola do bel canto, né, aquela coisa operesca, né, do Francisco Alves, né, os caras de vozeirão, e aí eram músicas, e assim, não tô tirando a beleza delas, né, mas músicas muito desenhadas, muito difíceis de cantar. Sim. Então, depois, né, óbvio, né, esse ciclo ele vai se fechar e vai começar um outro momento, não, de tipo, vamos investir nesse canto mais intuitivo, nesse canto mais orgânico. Mais orgânico. Né,
mais acessível, mais democrático. Exato. Né? É muito interessante. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas eu não sei muito bem, eu não sou muito conhecedor assim da época, mais ou menos assim, né? Começava a aparecer Cartola, Nelson Cavaquinho, mas eu sei que é por volta dos anos 60, né? Que as músicas começaram a surgir pra nós, assim, né? Fonograficamente, sim. Então, é engraçado, porque é uma época que começou a surgir o Kind of Blue também, né, 68, sim. Que porque era um pouco a intenção do Miles, né? Fazer uma música que você pode assoviar, sim. Né? E junto com ele, vários, né? O Wayne Shorter também estava seguindo esse caminho, o Herbie Hancock, né? Já não era aquela coisa que você tinha que tocar, descrever cada acorde, de cada compasso, arpejar tudo, sim, né? Sim. É meio que a harmonia é uma coisa que colore, mas você pode ser meio assim modal, né? Sim. No meio daquela mudança não, de acordes. E tem uma coisa interessante também, que se a gente for pensar, né? Nos Estados Unidos tem, né, essa coisa da perseguição, do racismo e tal, que lá é de um outro jeito, Sim, né? Eles não tiveram contato com o tambor, né? Eles aboliram o tambor, né? Então a música ficou diferente por conta disso. A expressão da espiritualidade era um grande problema, né? Sim. Então também era algo que... Era fazer isso era romper um paradigma ali, né? Não dava ali, nos anos 30, 40 sim, ali, não dava. Né? Aqui, o português, o colonizador, mesmo os caras de outras regiões que vieram pra cá, né? Como o português, ele já tá muito perto da África, né? Sim. Tem eles chamam de invasão, né? A gente é colônia, eles foram invadidos, né? Teve a colonização árabe ali também durante muito tempo. Então, Exato. a coisa da percussão ali e tal não é tão chocante para eles, né? Então, não escondeu tanto aqui, né? Então, tem essa coisa do movimento dos direitos civis dos Estados Unidos e tal, tem essa reconectada, né, com a ancestralidade deles lá. E é isso, aí nos anos 60, ali, final dos anos 50 e 60, começa a aparecer essas coisas todas, o Love Supreme e tal. Exato. Começa a falar mais da coisa da espiritualidade, voltar essa ancestralidade e tal. Começa a coisa do transe, né? Florar ali, em todos né? os lados, né? Jimi Hendrix também. Sim. Né? Que era uma coisa meio voodoo ali, Voodoo Child. E o Love Supreme, Miles Davis, é uma época interessante. E aqui no Brasil ecoou também, né? Teve os grupos aqui dos anos 60 Sim. que também foram para esse lado, o próprio Hermeto, o grupo Medusa. Não teve tanta aparição, não teve tanta projeção, mas aqui teve também, né? Teve, cara. Teve... Porque aqui nunca houve essa ruptura tão grande assim, né? E porque como tá muito presente no samba, né? É engraçado. Nessa música regional toda, não teve essa erupção que teve nos Estados Unidos nesse momento, né? Mas assim, tem muito... tem o disco lá, né, do Geraldo Filme com a Clementina de Jesus. Sim. Né, o canto dos Vissungos e tal, tem muita coisa, né? Moacir Santos. Moacir Santos, Orquestra Afro-Brasileira. Exato. Né? Aí vai, né? Aquela tribo Maasai. Exato. Tem essas coisas daqui, né? Tem muita coisa. Ficou escanteado durante muito tempo. Talvez por causa da ditadura. Não, e por conta também de uma coisa, talvez essa coisa vira-lata, né, do colonizado, né? Não vamos ficar problematizando aqui, nem querendo ser muito revisionista, mas, por exemplo, tem coisas que passaram muito batidas pra gente. Por exemplo, Tom Jobim dando entrevista nos anos 70, 80, falando assim, xoxando, você diz? A gente eu quero fazer um disco, é um disco de samba, só que sem aquela barulheira lá da percussão. Sim. Né? Tem então, essa coisa... Tem isso, tem a bossa nova tomando a frente disso, né? Higienizando, né? Embranquecendo. Exato. Muito. E é isso, e tomando a frente, né?
Falou assim, gente, ó, não presta atenção nisso que tá rolando aqui não, ó, a gente vai fazer uma versão melhorada pra vocês consumirem numa boa dentro do apartamento de vocês. Galerinha foi silenciada. Não é por coincidência que todas as gravadoras eram multinacionais norte-americanas, a Philips e por aí vai, nessa então época. O que vai ser exportado, qual vai ser a cara do Brasil, tudo isso era resolvido ali numa mesa de negócios ali da norte-americana, né? E com essas coisas todas, né? Com todos esses sentimentos rondando ali e influenciando as tomadas de decisão. Gui, cara, pra variar, né? Assim, tem muito assunto, mas uma coisinha assim, tipo, pra finalizar, pelo menos que se falasse um pouquinho, que você é um puta beatmaker também, cara. E você faz as bases nos discos e tal, e você tem uma linguagem super legal e tal, e eu queria que, infelizmente, rapidamente, dissesse como que isso apareceu, assim, e como que você trabalha isso. Olha, foi bem nessa época do começo, né, o Punks foi o primeiro, né, que eu coloquei, assim, quando eu era menor, meu irmão, produtor de hip hop, o Marcelo, ele ficava no quarto do lado fazendo bases, né? E aí eu olhei ali, eu vi aquilo e falava, eu meio que não dava muito valor, porque a gente, quer dizer, eu fingia, escondia o jogo assim, falava, tá bom, mas eu e comigo mesmo falava, pô, nossa, que coisa mais incrível você pegar, né, poder pegar, samplear pedaços de discos e você juntar e tal. Acho que veio muito daí, dessa influência do meu irmão e também meus amigos que estavam em volta também, numa época que tinha o hip hop instrumental também estava aparecendo, perfis e tudo isso, né? E era também uma coisa legal, era que você poderia... É uma maneira muito legal de colocar tudo que eu imaginava no ensaio e chegar com as coisas mais ou menos já direcionadas. E aí a ciência da coisa era sempre... O desafio era saber como colocar um baixo, uma guitarra junto com a produção eletrônica. Orgânico junto né? Com o eletrônico. Foi uma fase assim que meio que foi uma... eu acho que é isso, é experimentando, gostando muito, ouvindo esses caras, tendo esse prazer pelas máquinas, de ir atrás e de conversar com as coisas, tá cara, é um cara que me ajudou bastante. Eu tocava com o Curumim na época, né, a gente toquei com ele durante um bom tempo, ele me ajudou, me abriu bastante cabeça pra isso, assim, coisa de samplear, essa arte de usar o sample e banda, isso eu aprendi muito com ele, assim, sabe? Essa coisa de tocando com ele, assim, ver como é que ele usava, o que ele usava de sample, o que funcionava com uma bateria, o que funcionava com baixo, uma guitarra. Isso foi uma coisa interessante. Apesar de que agora, eu não tenho mais feito muita produção, programação, assim, né? Eu tô com um grupo novo que é o Guisado e Realeza, que é, assim, mais voltado para esse lado da composição. E esse conceito que é o que eu tenho adquirido, essa consciência ultimamente, de que de trabalhar a soma das pessoas que estão ao meu redor para fazer uma música. Eu já vinha fazendo isso há algum tempo, tentando assim desmembrar o que estava ali no sample, chamando um cara para fazer sintetizador, de fazer as linhas de synth, né? Que eu às vezes colocava dentro da máquina também, linha de synth e tal. Passei a usar mais bateria mesmo, eletrônica. E aí a coisa é meio isso, assim. Gostar, ouvir os sons, mas aproveitando assim, né, que a gente tem pouco tempo, mas para falar também desse outro momento agora meu, assim, né, que eu acho que é um momento também, que eu também tô retomando, assim, uma coisa de me reencontrar também com o instrumento, com a coisa da minha relação com o instrumento, a relação com os músicos e tentar criar alguma coisa mais no coletivo mesmo, porque o eletrônico, ele possibilita uma coisa, mas também ele fecha um pouco a coisa. Um pouco, né? Exato. Era fácil chegar com um ensaio, você quase que preparar o show inteiro. Porque, é assim, tal, parte B, parte C, não sei o quê, blá, blá, blá. Ok, legal. Quando é mais na composição e time, aí a gente tem que ter show, jogar um pouco, sentir o som e tal. Até que, se bem que assim, sabendo escolher as pessoas que você quer, não pelo sua expertise, qualidade musical, mas pelo tempero que cada um pode... pela personalidade mesmo, né? Exato. Isso também pode acontecer, sabe? É que nem você falar, eu quero uma MPC pra fazer o som, não vou usar a máquina da Roland, porque, falando pra galera que não entende, tem várias marcas, e cada marca tem uma personalidade também, né? MPC tem uma cara,
cara, as baterias da Holland tem outra, aí você pode usar, sei lá, um Game Boy, eu usei bastante Game Boy no Punks e tal, pra dar uma cara de 8 bits, que é aquele som meio de videogame e tal. Então, né, acho que é mais ou menos o mesmo princípio, assim, né, mas só que mais, assim, agora, música social, né, como fala mais vezes, né. Infelizmente a gente vai ter que parar de gravar aqui e o papo vai acontecer aqui só no offline mesmo. Gui, valeu demais você ter vindo. Pra mim foi uma honra participar, obrigado. Sempre um barato trocar ideia contigo. É isso aí, encerrando o episódio número 91, que contou com a participação do trompetista, grande músico Guilherme Guisado. Sabe som que tem roteiro, trilha sonora e apresentação minha, Thiago França. A direção é da Camila Salmásio, a produção é da Letícia Holanda, a captação de imagem da Marina Ortega e a técnica de áudio e sonorização é da Lua Gattinoni e do Adilson Oliveira. A identidade visual é do Rafael Canoba e aqui no Brasil de Fato a coordenação das redes sociais é da Rafaela Cury, a coordenação de jornalismo é da Muniz Ravena e do Lucas Stanislau e a direção executiva é da Nina Fidelis. É isso aí, valeu e bons sons.